Na bolsa de valores, existem várias formas de você analisar o mercado. E cada pessoa que se identifica com uma técnica acaba criando uma espécie de barreira mental em que ela acredita que todas as outras formas existentes de repente desaparecem e a única coisa que dá para fazer no mercado financeiro é o que ela faz. O operador de fluxo vai defender com unhas e dentes de que somente o fluxo faz sentido para negociar na bolsa. O analista gráfico tradicional, famoso gráfico limpo, né, o price action puro, vai defender de que indicadores não servem para nada, indicadores atrapalham e de que o fluxo também é irrelevante. E aí você tem o da análise técnica defendendo de que não faz sentido você operar sem ter nenhuma ferramenta matemática e estatística na sua tela, calculando alguma coisa para te auxiliar. E aí a gente começa a aprofundar em várias outras áreas, outras vertentes, de outras categorias de ativos. Aí entra a análise fundamentalista, aí começa a entrar agora o que está na moda, né? O SMC, o ICT, que são coisas bem similares. Onde que eu quero chegar com isso, tá? Existem alguns paradoxos, né, alguns dilemas dentro do mercado financeiro em questão ali em relação à sua racionalidade. Eu quero trazer uma seguinte reflexão e para isso eu vou usar de exemplo um padrão de Kendall, certo? Acredito que todos vocês que estão aqui me ouvindo conhecem, por exemplo, o padrão de Kendall martelo, tá? O martelo, ele mostra uma oportunidade de compra. E é muito comum, se você souber utilizar o martelo, obviamente, não é em qualquer cenário, não é em qualquer situação, mas se você for um grande adepto do price action e dos padrões de candle, você vai perceber de que o martelo é um excelente gatilho para sua entrada de tomada de decisão. Então, o martelo é um sinal de compra. Então, você compra, espera-se que o mercado sobe, né? Espera-se que o mercado suba. E só que onde está o grande porém? Onde que entra o dilema, esse paradoxo para a gente entender de fato a mensagem que eu quero trazer aqui. É, a frase é a seguinte: você compra no martelo porque ele funciona, ou o martelo funciona porque você e milhares de outras pessoas compram quando ele aparece? Entende? É um questionamento muito parecido com quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O mercado sobe depois do martelo porque o martelo funciona, ou o martelo só funciona porque quando ele aparece, várias pessoas começam a comprar e o mercado sobe? E isso se aplica para muitas coisas na no mercado financeiro, e eu quero trazer uma outra analogia, principalmente, a respeito do SMC, que é o Smart Money Concept. Né? Se popularizou bastante esse ano, 2024, até um pouco de 2023 ali também. Ficou bem popularizado no Brasil, principalmente. E o que, que acontece? A premissa do SMC é de que é como os institucionais operam, e sendo assim, o institucional ele busca a liquidez do varejo, né? Tem um fundo ali, o SMC diz que ele vai romper o fundo e depois volta, e quando ele rompe o fundo, pega o stop do varejo, né? Pega a liquidez, captura a liquidez, e depois ele vai para outra direção. Ah, ah, e aí é onde entra um grande porém. O SMC, então, partindo desse princípio, ele só existe porque antes dele foi se popularizado uma forma de negociar na bolsa, que era: se perder o fundo, eu stop. Isso foi disseminado por muitos anos de uma forma que está enraizado na cabeça das pessoas. Legal. Então, consequentemente, você consegue prever que em certos pontos, como por exemplo, abaixo de fundos anteriores, acima de topos anteriores, você pode ter uma grande quantidade de ordens de stop loss.
E essas ordens você não consegue visualizar em nenhuma ferramenta da sua plataforma. Stop loss não aparece. Stop loss dos outros não aparecem no book de ofertas, não aparece no Superdom, tá? Só aparece ordem de limite. Então, stop loss é algo que a gente não consegue ver, mas nós conseguimos imaginar onde que alguns dos stops estão. Ok, então voltamos para o dilema do martelo. O martelo funciona porque compram ou compram o martelo porque ele funciona? O SMC funciona porque ele sabe onde a maioria das pessoas está colocando liquidez, está colocando stops, por exemplo, ou qual que é o qual que é o questionamento? E se as pessoas agora de repente todo mundo começa a operar o SMC, certo? Se o SMC ele funciona porque ele sabe onde está o stop das pessoas, baseado no modelo em que muitas pessoas aprenderam a operar, se digamos daqui a uns 15 anos, então, ou talvez até menos, todas as pessoas na Bolsa de Valores são seguidoras aí, discípulas do SMC. E você tem a maioria das pessoas operando as mesmas estratégias de SMC. Tecnicamente, o SMC também te orienta onde colocar um stop loss. E aí, de repente, esse seria o novo patamar de liquidez? Entende o que eu quero dizer? Então, assim, por que eu estou falando isso, tá? De onde que vem esse papo de maluco que a gente está tendo aqui? Eu acho muito legal apresentar a racionalidade do mercado para vocês. A forma de ver o mercado com humildade. De uma forma que você entenda que você não é dono da razão do mercado e que ninguém é. E que tudo funciona no mercado financeiro, no trading principalmente, desde que você associe uma técnica ao gerenciamento de risco. Quando você tem uma gestão que ganha mais do que perde, você tem uma técnica, você consegue ser vencedor no longo prazo. Ninguém e de nenhuma técnica é completamente invicto nas suas operações. Você pode passar por uma onda de operações maravilhosas que você não perde dinheiro. Nossa, estou uma semana sem perder. Caramba, esse mês eu tô, arrebentando. Legal. Show de bola. Então, onde que eu quero chegar? Eu gosto muito e defendo muito o backtest feito de maneira correta. Por favor, não se iluda que o backtest pode muito enganar você. Mas eu apoio muito a ideia de que você tenha uma base de dados estatísticos para defender uma tese, para que você tenha não o achismo do que eu acho que tá, é muito ou pouco, mas que você tenha medidas precisas. Tá? E eu aprendi muito isso nos últimos anos, configurando indicadores, criando meus próprios indicadores. Eu gosto muito da análise técnica, eu crio meus próprios indicadores e, consequentemente, partindo dos indicadores, eu gosto muito da criação de estratégias automatizadas, de criar conjunto de regras num gráfico que tome decisões de compra e venda de forma automática para mim, mas nada disso eu tiro da minha cabeça. Eu posso utilizar uma estratégia de suporte e resistência muito similar ali aos conceitos de SMC, e eu posso também utilizar padrões de candle no modelo tradicional de análise gráfica e ter as duas estratégias operando simultaneamente e ambas serem lucrativas no longo prazo. Você não pode definir a lucratividade ou a vitória de um setup, de uma estratégia, em um curto espaço de tempo. Você precisa de uma amostra de resultados, amostra de dados maior para definir se aquilo de fato faz sentido ou não. E eu aprendi muito isso na experiência própria, botando meu dinheiro no risco, botando meu dinheiro nas automações. E é muito importante, eu me tornei um trader muito mais humilde no quesito de entender de fato como que o mercado funciona, o que eu sei, o que eu não sei, o que funciona, o que não funciona, e entender de que eu não posso apontar um dedo para ninguém e falar você está errado, tá? Mas
Eu consegui desenvolver uma série de robôs que negociam para mim de forma completamente automática, sem que eu precise ficar ali trocando meu tempo, trocando a minha energia na frente do mercado, porque eu já fiz vários testes, eu já fiz várias modelagens e eu alcancei aquilo que eu entendo que é o lucrativo no longo prazo, e eu tenho obtido. Assim como várias outras pessoas que se juntaram a mim nesse projeto dos robôs, também estão tendo resultados muito positivos. Quero aproveitar também, convidar você para se inscrever no meu canal, deixar o like nesse vídeo, espero que você tenha gostado do papo. Manda aqui nos comentários o que você achou, o que você pode acrescentar a essa nossa conversa e, obviamente, fazer o convite que, se você não tem ainda nenhum robô operando na sua conta, não perde tempo. Tá? Então já clica nesse link que eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer os meus robôs que negociam de forma completamente automática e de forma lucrativa no mercado. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.